Talvez esse momento fique gravado por muitos e muitos anos na memória da grande parte dos brasileiros. Ontem, o atual presidente Bolsonaro concedeu uma entrevista a um dos maiores, se não o maior podcast do Brasil, chamado de Flow Podcast. De cara, a live que eles fizeram já bateu um recorde aqui na plataforma do YouTube. Mais de 500 mil pessoas ao vivo, acompanhando tudo em tempo real. Porém, isso foi apenas um detalhe se comparado à importância que todo esse movimento teve, tanto para mim como para você também. No total foram mais de 5 horas de transmissão e eu entendo perfeitamente que muitos não conseguiram acompanhar essa live completa. Pensando nisso, eu resolvi trazer meio que um resumo dos principais pontos abordados e te mostrar a importância desse momento para a história do Brasil. Já aproveitando também, eu vou fazer alguns comparativos das propostas de governo de ambos os lados, tanto da direita como da esquerda. Tudo isso com o objetivo de te dar muito mais clareza em relação ao futuro do nosso país. Lembrando que tudo que eu falar aqui é baseado em fatos e não em algum tipo de viés político, até porque eu sou a favor do que é melhor para o Brasil, independente do partido político, né? Bom, para começar aqui a gente já tem uma questão que aparentemente pode beneficiar muitos brasileiros. Um dos objetivos do Bolsonaro é literalmente zerar os impostos sobre diversas coisas. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos países que mais arrecadam impostos no mundo. Se todo esse dinheiro de impostos fosse realmente usado para o que tinha que ser usado, né, a gente já estaria no paraíso, digamos assim. Porém, nós sabemos muito bem que durante todo esse percurso do dinheiro arrecadado, ocorrem alguns problemas, e no final quem acaba sendo prejudicado é o próprio brasileiro, né? Segundo o Bolsonaro, ele já está tomando diversas medidas para simplesmente zerar os impostos sobre coisas que ele considera de extrema importância, ou que vão trazer algum benefício futuramente. Um dos exemplos que ele deu foi sobre os itens da cesta básica. No dia 7 de junho de 2022, o ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs a isenção de impostos nos produtos da cesta básica e a desoneração da folha de pagamento. Ou seja, os alimentos essenciais para o brasileiro estão praticamente zerados de impostos. E isso, querendo ou não, já é um sinal muito positivo. Além disso, o Bolsonaro também pretende tirar a carga tributária de muitas outras coisas, facilitando assim o consumo de determinados produtos e serviços. Muitas pessoas questionaram a visita do Bolsonaro para a Rússia em meio a todas aquelas tensões políticas, porém, ele mesmo explicou claramente o que ele foi fazer lá. Segundo o Bolsonaro, o mundo sem o Brasil literalmente passa fome. Inclusive, eu já cheguei a comentar sobre esse mesmo tema em muitos outros vídeos aqui do canal. Mas continuando aqui, por esse motivo é extremamente importante o Brasil garantir a sua produção de alimento e o seu posicionamento de país neutro perante a todas as outras nações. Para quem não sabe, a Rússia é uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo e o Brasil depende diretamente da importação de fertilizantes que vem de lá. Afinal de contas, sem fertilizantes é impossível produzir tanto alimento para poder suprir toda essa demanda. Pensando nisso, o Bolsonaro já se adiantou e marcou uma visita à Rússia para conversar com o nosso amigo Putin e assim garantir o fornecimento desse produto que é extremamente necessário para o Brasil e para o mundo também, né? Seguindo essa mesma linha de relações internacionais, o Bolsonaro também comentou sobre esses números expressivos que o Brasil apresentou no desenvolvimento da economia. Sem sombra de dúvidas, a economia do país melhorou muito de uns 4 anos para cá, se comparado à situação que ele foi entregue. É só fazer uma pesquisa que você vai perceber que o Brasil foi entregue totalmente destruído nas mãos do Bolsonaro. Lembrando que eu não estou puxando a sardinha pro
lado de ninguém. Eu só estou falando apenas a realidade das coisas. A realidade que os números me mostram no caso. Mas é claro que a gente não está a mil maravilhas aqui no Brasil, né? Porém, se você comparar a situação de outros países, como por exemplo a Argentina, Venezuela e até mesmo os próprios países da Europa, você vai perceber que o Brasil está muito melhor, tanto na questão econômica como nas questões internacionais também. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito boa com praticamente todos os países do mundo. Inclusive, o Bolsonaro também chegou a mencionar a relação do Brasil com a China e afirmou que entre a gente e eles as coisas estão muito bem. Aliás, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, eles são os maiores importadores do Brasil e querendo ou não, sem a gente eles passam fome. Sem dúvidas, esse é um dos assuntos que mais deveriam preocupar as pessoas. Talvez você ainda não tenha muita ideia do que significa isso, mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo de uma forma bem simples. Pra quem não sabe, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal simulando o que aconteceria caso o Lula ganhasse as eleições. E uma das propostas dele é a regulamentação da mídia. Basicamente, se isso acontecer, você vai ser literalmente bloqueado para assistir várias coisas aqui no YouTube, para ver notícias, para se expressar na internet e por aí vai. A proposta deles é tirar todo o direito que você tem de expressar a sua opinião. Eu sinceramente não ligo que alguma pessoa que apoia o PT venha e comente qualquer coisa aqui no vídeo. Inclusive, mesmo se o comentário for teoricamente ofensivo, eu não apago ele, porque eu sei muito bem respeitar a opinião das outras pessoas. Já no caso do PT, eles são totalmente intolerantes com isso. Eles querem fazer o pessoal aderir o ponto de vista deles, custe o que custar. E para isso, um dos planos é regulamentar as mídias, divulgando somente tudo que é de interesse deles. O engraçado é que falam tanto que o Bolsonaro ameaça a democracia, mas as coisas parecem ser bem diferentes do que eles falam, né? Aliás, o Bolsonaro deixou bem claro a opinião dele em relação a isso. E eu vou deixar um pedacinho do vídeo dele falando sobre esse assunto. Agora, você já ouviu alguém falando que quer controlar as mídias sociais? Quer democratizar a imprensa? Você já viu alguém falar isso? Já. O cara quer tirar teu... Aqui tem o ganha-pão, cara. O cara diz que quer regulamentar a mídia. O cara fala em fake news. Mas pelo amor de Deus, cara, você não tá vendo isso? Você não está vendo para onde seus colegas do Foro de São Paulo estão levando os seus países? Para onde Cristina Kirchner está levando a Argentina? Para onde Hugo Chávez e Maduro levaram a Venezuela? Esse negócio de família e conservadorismo é ultrapassado? Quem fala isso? Em um determinado momento da entrevista, o nosso amigo Igor perguntou para o Bolsonaro o que seria essa PEC kamikaze, e o Bolsonaro respondeu para ele com muito mais detalhes sobre a proposta desse projeto. Mas antes de eu te mostrar o trecho desse vídeo, eu queria deixar bem claro algumas coisas aqui. Não há dúvidas que o governo é a entidade que controla o dinheiro do país. Afinal de contas, eles podem imprimir quanto dinheiro eles quiserem, né? Porém, existe um problema nessa história aí. Sempre quando tem muita quantidade de dinheiro circulando por aí, além do necessário, digamos assim, ocorre um fenômeno muito conhecido chamado de inflação. No caso da PEC kamikaze, eu até entendo que essa realmente seria a escolha menos pior, digamos assim. Porém, vale lembrar que sempre que se fala de auxílio a níveis tão altos, no caso 40 bilhões de reais, a gente tem que ter em mente também que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? Aliás, antes que você saia pensando coisa errada por aí, eu não sou contra os auxílios. Eu só acho que esse tema é bastante delicado e precisa ser estudado muito mais a fundo antes de tomar qualquer decisão. Afinal de contas, qualquer erro nos cálculos ali, o país pode sair bem prejudicado. Agora, confere aí a declaração do Bolsonaro sobre esse assunto. Mas me explica um pouco da PEC kamikaze, como é que ela funciona? Alguns dizem que é PEC... Tu sabe o número dela, o nome? Já é uma emenda à Constituição, essa altura do campeonato, não é mais PEC, né? Tá. Ela permite, por exemplo, você majorar em R$200 o Auxílio Brasil. Tá? Ela fez uma série de bondades. Sim.
Não há dúvida. Agora, você acha justo, por exemplo, em alguns estados você pagar R$ 2,30 de ICMS da gasolina? Se o senhor vier me perguntar sobre impostos, eu, em geral, sou contra, presidente. Por exemplo, já decidimos, por exemplo, o diesel vai continuar zerado o imposto federal o ano que vem. Estamos negociando a gasolina continuar a mesma coisa. Isso daí... Já está negociado e acertado com o Paulo Guedes com responsabilidade os R$ 600 de Auxílio Brasil continuar o ano que vem. Mesmo que o senhor não seja eleito. Não, isso aí vai depender de uma proposta de emenda à Constituição depois das eleições. Tá. É fato que os veículos de comunicação mais tradicionais, como por exemplo rádio, televisão e até mesmo revistas, estão ficando totalmente para trás. Se antes eles manipulavam a população, pode ter certeza que hoje isso aí ficou muito mais difícil. A internet abriu infinitas portas e possibilidades para você enxergar o que é realmente verdade e o que não é. É por esse motivo que muitos desses veículos vão fazer de tudo para te confundir em relação a muitos pontos ligados à economia e ao desenvolvimento do nosso país. Inclusive, em um determinado ponto da entrevista, o próprio Bolsonaro chegou a dar a opinião dele sobre esse assunto. Confere aí. Presidente, você acredita que a mídia tradicional está morrendo? Os números mostram isso, as vendagens de jornais caindo cada vez mais. Eu mesmo, quando assumi, eu cortei a assinatura de jornais e revistas em todos os ministérios. Chegava lá uns 500 exemplares por dia. Cortei. É quase só fake news, pô. Só mentira. Só desinformação. Não aproveita nada. Como é que eu faço para não me envenenar? Eu não leio jornais. De vez em quando meu assessor fala, você viu o Estadão? Bom, agora vamos analisar tudo de um ponto de vista geral e comparar a proposta de governo de ambos candidatos, tanto do partido da direita como do partido da esquerda. Que fique bem claro que apesar de eu não concordar com muita coisa que o Bolsonaro faz e fala também, né, eu acredito que no momento ele apresenta as propostas mais atrativas de governo para o nosso país. No caso do nosso amigo Lula, ao meu ver, ele tem um padrão de pensamento que vai totalmente na contramão da liberdade de expressão. Além disso, todo mundo sabe que ele adota o comunismo. E infelizmente, esse modelo de governo não funcionou em nenhum lugar do mundo até hoje. Para quem duvida, é só pegar os países que adotaram esse modelo e analisar a situação que eles se encontram hoje em dia. Lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo é passivo de pesquisa. Ou seja, eu recomendo que você pesquise tudo que eu falar para então chegar em uma conclusão mais sólida a respeito do assunto. Realmente estamos nos aproximando de um momento histórico para o nosso país. Como eu falei para você, essa entrevista do Bolsonaro bateu um recorde aqui no YouTube. E querendo ou não, isso mostrou para todo mundo o poder e o impacto que a internet tem na vida das pessoas. No momento exato que eu estou fazendo esse vídeo, a entrevista com o Bolsonaro está chegando na casa das 8 milhões de visualizações lá no canal do Flow Podcast. Isso só confirma pra gente que talvez o fim das mídias tradicionais esteja realmente bem próximo e uma nova era na comunicação pode estar prestes a começar. Caso você ainda não tenha assistido a entrevista completa, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Minha recomendação pra você sempre vai ser estudar muito bem todas as possibilidades de candidatos presentes, para então chegar em uma conclusão e poder escolher um lado com muito mais sabedoria. Independente se seu lado for do Lula ou do Bolsonaro, analise todas as propostas. Inclusive, presta bem atenção no que o Bolsonaro falou. Eu peço pro pessoal que está nos assistindo aí, você tem eleição esse ano, vem aqui falar em voto, tá? Primeiro que você não se omita, não lave as mãos, vote no A ou no B, ou no C. Tá? E faça comparações. Você pode comparar o meu governo com outros que me antecederam. E o que é melhor, faça comparações com outros países. Qual é o país mais rico em petróleo do mundo? O país mais rico em petróleo? Do mundo, que maior reserva de petróleo do mundo. É Venezuela. Eu não ia chutar Venezuela. Nossa, eu também fiquei surpreso quando eu descobri lá atrás. A Venezuela agora, a pobreza está abaixo do Haiti. Eu estive no Haiti.
O Haiti foi devastado logo depois que eu passei por lá por um terremoto, matou 200 mil pessoas. Hoje a Venezuela, o povo está mais pobre do que o Haiti. Por quê? Escolhas. Regimes que não deram certo em lugar nenhum no mundo. Querem de novo impor aqui no Brasil. Você ainda tem liberdade no Brasil.